E a admoestação termina com uma figura curiosa, um alerta quanto a um perigo. Vejam o que diz. O texto termina com uma admoestação que deve nos assustar. O texto diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que figura é essa? Que figura estranha é essa? Olhe para o seu texto. Olhe para esse versículo. Que figura é essa? Que imagem é essa? O texto diz: o pecado jaz à porta. Eu diria aqui, a partir desse versículo, que Deus admoesta o homem quando o vê em perigo por causa do pecado. Deus admoesta o homem quando o vê em perigo por causa do pecado. Ele admoesta o homem quando vê o homem procedendo mal, como nós falamos. Ele admoesta o homem quando vê o homem insatisfeito. Mas ele admoesta o homem também quando vê o homem em perigo por causa do pecado. Onde está o perigo aqui? Bem, se os irmãos olharem para esse texto, ou quando olharem para esse texto, os irmãos deverão ver aqui, na figura que diz, no trechinho que diz, eis que o pecado jaz à porta, os irmãos devem imaginar um animal feroz, dormindo. Ele diz: se você proceder mal, lembre-se, há um terrível animal dormindo próximo de você. A porta, ele está lá. Se você proceder mal, esse animal poderá acordar. Que animal é esse? É um monstro feroz, uma fera sangrenta, impiedosa, implacável, dentes que estraçalham, uma força descomunal. E ele está dormindo. Essa fera dorme. Mas ela pode ser desperta. Ela pode ser acordada. Que fera é essa? Que monstro é esse? Que animal feroz é esse? Que está próximo e que é ameaçador. Deus nos alerta. Se você proceder mal, lembre-se, há um animal dormindo à porta. E que animal é esse? O Senhor revela, o Senhor diz qual é o animal. Ele diz na sequência: o seu desejo. Esse é o animal. O homem tem uma inclinação terrível dentro dele. O homem é capaz de coisas que você não pode imaginar. Você é capaz de fazer coisas que deixariam você mesmo assustado. Você diz: eu não. Sim, você. Há um terrível animal dormindo dentro de você. E o nome desse animal é o desejo. São as inclinações pecaminosas, as paixões que há dentro de você. E Deus diz: se você proceder mal, se você começar a tropeçar e esbarrar em alguns objetos, esbarrar em alguns elementos morais, o barulho vai acordar esse animal. E vai ser difícil controlá-lo. Como assim? O homem solitário,
no seu quarto, na sua sala. Ele começa a esbarrar em alguns elementos morais. Ele começa a ver cenas pornográficas. O que ele está fazendo? Ele está procedendo mal. E aquela fera que jaz à porta está começando a se mexer. Está começando a despertar. Ela ouve o barulho. Ela começa a se mover. E então aquele homem um dia, tendo realizado essas coisas, tendo procedendo mal, essa fera, esse monstro então desperta e o ataca. E ele faz coisas na área da sexualidade que ele jamais imaginou que seria capaz de fazer. Ele cai em terríveis adultérios. Ele passa a praticar promiscuidades com as quais ele sequer sonhou um dia. Por quê? Porque ele despertou aquele animal.